A todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez meditando na palavra de Deus, e eu gostaria de falar para vocês, se vocês gostarem desse vídeo, compartilhe com o seu amigo, com o seu irmão, tá? E porque eu sempre digo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós estamos aqui estudando um pouquinho da palavra de Cristo Jesus. Quero dizer para vocês que eu não sou teólogo, tá bom? Mas eu estou buscando cada vez mais melhorar nas escrituras sagradas. E para isso, a gente toma como base sempre a Bíblia Sagrada. Não quero fugir dela, tá bom? E então por isso que nós estamos aqui falando um pouquinho. E nesse dia eu gostaria de falar um pouquinho sobre a igreja de Corinto, sobre os dons espirituais. Quando o apóstolo Paulo vem orientando a igreja de Corinto, a gente vê aí que ele manda uma carta de exortação. Por quê? Incentivando a igreja de Corinto a buscar cada vez mais os dons espirituais. A gente olha nas escrituras sagradas que ela era uma igreja muito rica, era uma igreja que era cheia dos dons espirituais, mas estava acontecendo problemas na igreja de Corinto. Eles estavam tendo divisão, e com essa divisão chegou até os ouvidos de Paulo, e Paulo teve: olha, meus amados, está Cristo dividido por acaso? Se vocês fazem parte de um corpo, por que vocês estão divididos? Então vocês têm que estar unidos em uma só voz, em um só objetivo, que é o reino dos céus. Mas se a gente for olhar as escrituras sagradas, a gente vai ver que a igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 7, de maneira que nenhum dos dom vos falte, esperando a manifestação do vosso Senhor Jesus Cristo. Então, nenhum dom faltava para essa igreja de Corinto. Mas olha só qual é o problema que estava aqui, no versículo 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí Paulo ele vem falando: está Cristo dividido? Então o problema dessa igreja de Corinto, que não faltava nenhum dom espiritual para ela, estava tendo divisão. Será que os dons, uns ou outros, são melhores do que um, do que o outro? Será que o dom de profecia é melhor do que o dom de discernimento? Será que o dom de discernimento é melhor do que o dom de cura? Será que o dom de interpretação de línguas é melhor do que o de profecia? Então, meus amados, a gente vai estudar sobre isso daí um pouquinho, tá? Sobre a igreja, sobre a carta de Corinto, e é uma carta corretiva. A gente vê que as cartas paulinas, a gente vê que é uma carta de correção, tá bom? É uma carta de correção, de exortação, e é o que nós vamos estudar aqui nessa igreja nos dias de hoje. Olha, meus amados, se a gente for olhar nas escrituras sagradas, a gente tem 3 tipos de dons. Dons ministeriais, dons de serviços e dons espirituais. E cada um desses dons, Deus ele colocou para a sua obra, para o aperfeiçoamento da sua obra. Olha só o que vem dizendo aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, é o mesmo Espírito que distribui os dons a cada pessoa para a aperfeiçoação da obra de Deus. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito e é dada a cada um para o que for útil. Então, se a gente for olhar as escrituras sagradas, a gente vai ver que Deus ele distribui os dons ao seu povo, à sua igreja, mas quem distribui é um só, é Deus, para a aperfeiçoação da sua obra. Então, meus amados, com essa divisão, olha só o que vem dizendo Romanos aí. Romanos capítulo 12, versículo 5 vem dizendo assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então, nós estamos ligados em um só corpo, e esse único corpo é o Senhor Jesus Cristo.
somos um só corpo em Cristo. Então, todos nós trabalhamos para o reino de Deus, todos nós trabalhamos para o reino de Cristo Jesus. Somos um só corpo, trabalhamos unidos, tá bom? E não com divisão, igual estava falando aqui na igreja de Corinto. Então, se somos um só corpo, não pode haver divisão sobre nós. Amém? E olha só o que vem dizendo aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, se a gente for olhar para os dias de hoje, a gente vai olhar que são poucas as manifestações dos dons espirituais no seio da igreja, no meio da igreja. Então, o que está acontecendo nos dias de hoje? Por que poucas pessoas hoje estão recebendo os dons espirituais? Se é uma promessa de Deus, se Deus ele colocou tudo para aperfeiçoamento da sua obra. Por que hoje as pessoas buscam tão poucos dons espirituais? Tá certo que nós temos aquela sede, aquela ansiedade de sermos batizados com o Espírito Santo de Deus, mas e os dons espirituais? Porque existe tão poucos hoje dons de cura. Eu sei que Deus está curando, tá, pessoal? Não estou falando que isso acabou. Porque existe tão poucos dons de profecia. E hoje a gente vê muitas profecias aqui, dali, mas muitas pessoas têm profetizado em coisas que não está dentro da Bíblia Sagrada. É casa, é carro, é dinheiro, é isso, é aquilo. Louvado seja Deus. Se for profetizar dinheiro, meus amados, manda para mim um pouquinho, fazendo favor, que eu estou precisando. Deus abençoe. Só para descontrair, tá, pessoal? Então, a gente vê que as manifestações dos dons hoje no seio da igreja estão ficando escassos. Mas será por que está acontecendo isso? Será que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará? E isso já está acontecendo nesses dias, por isso que as manifestações dos dons estão acontecendo. Mas eu creio no avivamento da nossa geração, porque as pessoas sempre olham assim, mas lá atrás havia, Meus amados, eu sou da geração de hoje, tá bom? Então eu não vou olhar para o passado, eu vou olhar para hoje, porque a mudança é hoje, não é a mudança do passado, é a mudança do presente, do hoje, do agora. Então, nós precisamos entender e compreender e a buscar esses dons espirituais. Por quê? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E olha só que maravilha o que vem dizendo em 1 Coríntios capítulo 12. Olha os dons que a Coríntios está falando, que é o dom palavra da sabedoria. Quem não quer colocar aí a palavra de Deus toda exatamente, corretamente no lugar certo? Entendeu? É a palavra de sabedoria. A gente vê que tem pessoas que têm pregado com uma graça, pessoal, e tem encaixado a palavra de Deus tão certamente ali e tem tido tanta sabedoria para anunciar essa palavra. Palavra da ciência. A gente vê que pessoas que têm aprofundado na palavra, algo que a gente tenta estudar e a gente nem consegue ver, e essa pessoa passa para nós. É uma palavra da ciência, fé, entendeu? Curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento. Esse discernimento aqui que eu estou vendo muito pouco hoje nas igrejas. Discernimento de espíritos, variedades de línguas, isso daqui também eu estou vendo muito pouco. Interpretação de línguas eu também estou vendo muito pouco hoje nas nossas igrejas. Então assim, e profecia também, meus amados, isso daí eu vejo com mais frequência, tudo, mas esse discernimento de espírito, variedades de língua e interpretação de línguas, que eu acho que não estou vendo tanto, mas a Bíblia Sagrada falou que ia nos dar esses dons. Então, se ela falou que ia dar esses dons para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo Jesus, meus amados, eu creio. E por isso que eu estou aqui estudando um pouquinho sobre os dons espirituais. Mas como Paulo ele veio corrigindo a igreja de Corinto, será que não é isso que está acontecendo no nosso meio? Será que um não está falando, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo? Por isso que não está acontecendo toda essa... os dons espirituais não estão chegando até a nós? Então, meus amados, nós estamos aqui hoje, vamos estudar um pouquinho sobre as cartas de Coríntios, e sabe que
há diversidade de dons, tá bom? Mas o Espírito é o mesmo e nós temos o Espírito Santo de Deus. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós também alcançamos a promessa de Cristo Jesus. Então é isso que nós vamos estudar, tá bom? Eu vou ficar por aqui, que vocês possam ter um ótimo dia, que Deus venha abençoar o dia de vocês, tá bom? E fica com o próximo vídeo. E se tiverem alguma pergunta, alguma opinião, pessoal, manda para nós aqui, que nós estamos estudando a Bíblia Sagrada e nós vamos fazer de tudo para poder estar respondendo vocês aí, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, até mais.